Olá, estamos mais uma vez em nosso canal no YouTube, canal da Reflexão Josiane Tor, e hoje nós procuraremos refletir sobre os comandos mentais e as mensagens subliminares. Antes de mais nada, peço-lhes que partilhem o nosso canal, façam as notificações, para que nós possamos continuar com as nossas reflexões envolvendo os temas sobre o autoconhecimento e sobre a verdade. O que são comandos mentais? Comandos mentais são atitudes psíquicas que estabelecem um tipo de império através de uma frase ou símbolo a nortear o nosso consciente. De forma deliberada, nós escolhemos uma frase do tipo: eu estou cada vez melhor e a cada momento que passa sinto-me melhor. Essa é uma frase, inclusive, já clássica, de autossugestão poderosa. Qualquer frase, ainda que não tenha esse modelo que eu aqui me referi nesse exemplo, que nós repetimos sem a devida atenção, passa a influenciar o nosso inconsciente e, portanto, determina o nosso consciente. Já foi comprovado cientificamente que as palavras elas determinam muito daquilo que nós apresentamos em termos de saúde e determinam aquilo que nós vamos nos tornando. Mas não somente as palavras, fundamentalmente a nossa atitude mental. Pois que se o meu pensamento, se a minha palavra, se o meu gesto, a minha ação não estão devidamente alinhados, se a produção dos meus sentimentos, se tudo isso aqui não está devidamente alinhado, não surte efeito. Portanto, os comandos mentais precisam de um requisito absolutamente nevrálgico, essencial: alinhamento vibratório. Pensar, sentir, falar e agir necessitam de uma espécie de coerência, de linearidade, para que surta o efeito que se deseja. Uma reflexão básica que se faz aqui, importante. Em função do tipo de sociedade que nós estamos ainda sendo caracterizados, uma sociedade materialista, já com alguns núcleos rompendo esses paradigmas horizontais, essa sociedade identificada com o corpo, com as sensações exclusivamente, ela dificulta o tipo de comando mental que nós, em épocas outras, no nosso passado, em épocas remotas, o uso desses comandos mentais nesses períodos era muito mais frequente e o seu efeito era muito mais vigoroso. Por quê? Porque as sociedades antigas, ainda que sejam destituídas do grau tecnológico que hoje nós detemos, possuíam uma conexão maior com a essência das coisas. Não estou dizendo que eram evoluídas mais do que hoje, mas tinham uma conexão mais evidente e objetiva com a realidade interna. Pois bem, se nós observarmos os épicos hindus, o Ramayana, o Mahabharata, os textos sapienciais como os Upanishads, né? Os Vishnu Purana, o Shiva Purana, o Brahma Shastra, esses textos antigos da Índia, por exemplo, fazem menção à produção de mantras cujo efeito era imediato e a possibilidade de se guardar no éter uma determinada chave psíquica cujo efeito só poderia ser destravado a partir do comando mental daquele que criou aquela chave, no período que aquele que criou aquela chave quisesse gerar o devido efeito. Nós hoje não temos mais isso. O que eu estou aqui lhes dizendo não é produto da minha imaginação. Isso está registrado nestes textos esotéricos e mitológicos da antiga Índia, como também em outros. Portanto, o comando mental e o futuro da nossa espécie
tenderá a ser menos materialista e, portanto, nós usaremos mais a nossa capacidade intramental e, portanto, nós seremos cada vez mais seres mentais. Nós voltaremos a ter algo parecido com o que existia no passado. Ou seja, vamos ter o poder de criar, através de um comando mental, determinados fatos ou influenciar para que determinados fatos se colapsem, dentro de uma linguagem já da física quântica, né? Nível de possibilidades, você observa um daqueles níveis e há o colapso de função de onda, portanto há uma concretização de um fato, a partir da observação de uma das possibilidades. É o que diz a física quântica. Mas aqui cabe uma outra reflexão. É preciso uma massa crítica de pessoas nutrindo uma espécie de forma, pensamento, egrégora, para que isso aconteça. Esse é um outro detalhe. No que diz respeito aos comandos mentais que cada indivíduo faz para si mesmo, objetivando uma determinada circunstância, um objetivo que a pessoa escolhe, isso aqui, ainda nos tempos de hoje, pode ser feito, nós podemos treinar isso poderá sim nos influenciar, mas isso também irá depender do alinhamento vibratório, como eu me referi no início do vídeo. É preciso, portanto, ter a compreensão de que apenas criar frases ou mantras mentalmente para se gerar um efeito não é o suficiente. É preciso uma conduta, a eleição de um princípio ético que norteia a nossa forma de viver. E, obviamente, o que se espera é que esses princípios éticos que nós venhamos a escolher tenham um propósito nobre, ou pelo menos tenham um propósito evolutivo. Portanto, sim, existem os comandos mentais, sim, eles surtem efeito, mas é preciso que se observe essas condições que eu estou aqui me referindo. Já as mensagens subliminares, elas têm um caráter de fato invasivo, e elas, dependendo do nível em que são construídas ou urdidas, né, elas podem fazer muito mal, sem que nós nunca saibamos os motivos que, por exemplo, nos levou a uma tal doença, ou a um estado psíquico fora do comum, ou uma situação em que nós nos sentimos limitados. Filmes, novelas, revistas, palestras. Nós estamos passando no carro, dirigindo o nosso carro na rua e vemos um outdoor e olhamos aquela frase todos os dias quando nós vamos ao trabalho e sem que nós percebamos, aquilo está nos influenciando e determinando um certo aspecto das nossas circunstâncias. Sim, o inconsciente nos influencia a esse ponto. Nos leva a nos tornarmos aquilo que pensamos. Aliás, essa é uma frase do Bhagavad Gita, a canção do mestre, que é um dos capítulos do Mahabharata. O ser humano, ou o ser, é aquilo em que ele pensa constantemente. Portanto, precisamos criar mecanismos que nos possibilite uma defesa psíquica. Primeira coisa, tenha o bom hábito de se auto-observar com muita atenção, de perceber aquilo que você ouve, aquilo que você vê, e de mudar constantemente os hábitos que você faz durante o dia. A maneira como você gesticula, como você fala, o modo como você lê as coisas, preste atenção. Na medida em que você vai prestando atenção e você vai escolhendo aquilo que você acha que é importante para você, você cria uma excelente forma de autodefesa psíquica. Já foi comprovado cientificamente que nós temos a condição de determinar aquilo que nós quisermos mentalmente só pela escolha dos nossos melhores hábitos ou das nossas melhores atitudes mentais. Frases que nós achamos que são importantes passam a nos determinar, filmes, conceitos, símbolos. Isso já foi comprovado pela ciência. O que a ciência está querendo dizer através dessas experimentações é que nem tudo é determinado. Que temos sim uma espécie de válvula de escape que nos possibilita criar o destino, entre aspas, que nós quisermos. Ah, mas você está querendo dizer que tudo é possível para a nossa imaginação e nosso pensamento? Sim.
Mas é possível, por exemplo, voar? É possível se tornar invisível? É possível. A ciência antiga, a ciência iógica, por exemplo, antiga, já fala sobre isso, ou falava sobre isso. Mas aqui é importante que se diga, fazer isso apenas por uma questão de curiosidade, talvez não seja a coisa mais meritória, e nem justa, ou nem nobre. Eu estou aqui colocando elementos, conceitos supremos éticos. Mas é possível, sim. O nosso DNA, ele é reprogramável. A nossa mente, ela é reprogramável. Criando as circunstâncias corretas, criando os mecanismos corretos, nós poderemos sim chegar ao ponto de voarmos, levitarmos, mas é preciso ter dedicação, disciplina e um propósito por detrás disso. Parece algo irrealizável, parece algo fora da caixinha, mas é. É, porque nós temos poderes, habilidades e potencialidades que estão aqui latentes e que só necessitam a expressão correta, a expressão adequada para que isso venha se manifestar. Se vocês assistiram o filme Lucy, com Scarlett Johansson, vocês irão entender o que eu estou aqui tentando lhes passar. Nós temos muito mais condições de nos tornarmos aquilo que nós quisermos se abrirmos o nosso consciente de forma adequada para o nosso supraconsciente do que nós podemos aqui efetivamente imaginar. É claro que no caso do filme Em Foco, ali foi colocada uma droga, né, que desencadeou, que foi o gatilho para que ela acessasse alguns poderes da condição da nossa espécie. Mas se nós realizarmos, por exemplo, meditação, fizermos pranayamas, cultivarmos uma vida interior de maneira substanciosa, nós iremos perceber aspectos e potencialidades que antes nós não percebíamos. Sim, Nietzsche estava correto quando asseverava sobre o super-homem, o além do homem. Nietzsche dizia que nós temos que transvalorar os valores. Filósofo prussiano do século XIX, Nietzsche fazia questão de dizer que não há verdades estabelecidas e dogmáticas, porque o ser humano é um ser da transformação, o ser aí de Heidegger. Portanto, nós temos sim condições de reprogramar a nossa mente e de criarmos barreiras protetoras contra mensagens subliminares. Basta colocarmos em foco a nossa atenção para aquilo que é de melhor numa dada circunstância e evitarmos qualquer tipo de invasão mental, de imposição ou de império mental, através de comandos mentais conscientes. Eliminemos os comandos mentais que nós temos por péssimo hábito de repetir sem perceber que aquilo está nos fazendo mal. Coloquemos luz a esses comandos, a essas frases, a esses símbolos. Os símbolos também nos influenciam, nos determinam até um certo ponto. Foco, consciência e seleção são as palavras-chave para a autoproteção psíquica. Portanto, o nosso vídeo de hoje procurou refletir com vocês sobre a questão dos comandos mentais e das mensagens subliminares. Mas eu não poderia aqui também terminar o vídeo falando sobre as orações mecânicas e a ineficácia delas. As pessoas normalmente dizem que oram muito, mas infelizmente não veem os seus desejos atendidos. Há várias razões para isso. A primeira delas é que as orações, para verdadeiramente surtirem os seus objetivos, precisam ser emanadas de uma espontaneidade genuína daquele que ora, daquele que faz uma prece. Repetir preces, orações, efetivamente, é perder tempo. Criar um modo singular de conexão com aquilo que a gente chama de sagrado é o mais recomendável.
Na verdade, a atitude, ela é superior a qualquer tipo de oração. A atitude já é a nossa oração. Dias virão, ou dia virá, ou certos dias se aproximam, onde nós deixaremos de criar esse tipo de hábito mental, de fazer preces e orações, e nós escolheremos o tipo de prece, o tipo de oração ou o tipo de comando mental mais aprazível ao nosso processo evolutivo, e cujo efeito, ou cujos efeitos serão imediatos ou efetivos. As preces e orações, às vezes, estabelecem um tipo de subserviência psíquica a um determinado santo, a um determinado Deus, ao próprio Deus, quando, na verdade, nenhum tipo de subserviência psíquica é nobre ou evolutiva. O link que se cria, ou que se deveria criar, deveria ser um link baseado na amorosidade e não no medo, como as religiões, infelizmente, nos impuseram. Mensagens subliminares e comandos mentais podem ser poderosas armas, poderosos instrumentos para o nosso processo evolutivo. É preciso alinhar o campo vibratório da mente com a atitude. Esse conluio formará as condições mais propícias contra as mensagens subliminares impositivas e a favor dos comandos mentais que nós desejamos que ocorram. Foco, consciência e percepção. Compreensão daquilo que se fala, compreensão daquilo que se elabora intramentalmente, percepção dos gestos. Tenhamos a boa disciplina de realizar todos os dias a observância desses aspectos. Nós iremos perceber uma nova face emergindo a partir de nós. Porque iremos ter o comando dentro das nossas possibilidades, das nossas existências. Ou a forma mais correta de reagirmos diante de fatos e circunstâncias. Os mestres espirituais têm uma frase que emblematiza isso que eu estou tentando aqui lhes passar hoje. Eles dizem que a soberania espiritual passa necessariamente pelo controle das emoções, a partir do controle da respiração, e a respiração é muito importante, porque o prana acumulado se converte em energia mental potencial para a concretude de determinadas circunstâncias, ou a influência sobre determinadas circunstâncias. Esses mestres dizem, portanto, que o controle das emoções, aliado com um processo respiratório profundo e adequado, nos possibilita a soberania espiritual. E soberania espiritual tem a ver com o uso consciente da mente através de dois módulos: vontade, eu quero, e razão, eu preciso compreender, lançar luz sobre os meus processos. Racionalizar não é apenas usar o intelecto da maneira usual como nós aqui pensamos, é também usarmos o discernimento e gerar clareza sobre todos os processos vivenciados. Portanto, comandos mentais e mensagens subliminares são dois módulos, são duas formas que nós precisamos desenvolver cada vez mais. O segundo, precisamos evitar, ou seja, a invasão de uma mente sobre a nossa consciência. Mas o primeiro aspecto, os comandos mentais, precisamos nos tornarmos conscientes deles e usá-los a nosso favor. E a favor também daqueles que estão conosco. Em outro momento, nós retornaremos com outro vídeo aqui em nosso canal do YouTube. Um abraço a todos e até lá.